Camaradregues! Beijinhos longos e prósperos, eu sou Dimitra Vulcana e você está no canal Doutora Drag. E o tema de hoje é: a homofobia é invenção do capitalismo? Porque olha, eu tô cansada dessa baboseira liberal de cagar em andar para LGBT sempre, mas para ser anticomunista falam que Che Guevara matava gays. Bem, de tesão a gente já sabe. Pra gente entender um pouco o que eu quero trazer hoje, é na verdade um recorte do histórico da luta LGBT e o que ela tem a ver com a Frente de Libertação Nacional do Vietnã e com os Panteras Negras. Mas antes, roda a nossa vinheta aí, por favor. Doutora Drag! Todo mundo que nos acompanha aqui no canal e tá ligado dentro da pauta LGBTQIA+, sabe que o movimento LGBT, como a gente entende hoje na sua gênese, lá na rebelião, né, teve sua gênese na rebelião de Stonewall, e que coexistiu também nos Estados Unidos com os Panteras Negras, e também estava rolando o movimento de libertação nacional do Vietnã. Sim, os Estados Unidos estavam enfrentando um caldeirão de contradições no seu quintal e também no quintal alheio do mundo com objetivos imperialistas. A Revolução Vietnamita foi a primeira derrota do imperialismo americano, só para vocês entenderem. Mas eu quero voltar aqui nos problemas dentro e fora do quintal americano. Todos esses movimentos, eles têm natureza anticapitalista e se inspiraram como o Gay Liberation Front, ou seja, né, a Frente de Libertação Gay, ela foi inspirada na Frente de Libertação Nacional, que tinha como foco a luta pela soberania vietnamita e contra a investida imperialista dos Estados Unidos. Bem como dos Panteras ali, eles também tinham como foco a defesa da comunidade negra nos Estados Unidos com uma perspectiva de lutas de classe. Mas antes, para a gente não perder o costume aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar com seus e suas camaradas. Me sigam em todas as redes, que é Dimitra Vulcana. Ouça o nosso podcast Doutora Drag e apoie o nosso projeto em apoia.se/Doutora Drag. Como eu brinquei no outro vídeo, né? Seja você a nossa Ford, seja você a nossa CIA. Então faça um PicPay, que é Dimitra Vulcana, ou doutoradrag@gmail.com. É com esse dinheiro que a gente paga os custos para manter o nosso canal, nosso podcast, nosso grupo de estudo e tudo mais que você conhece. Até aqui já entendemos que não estamos falando de Che Guevara e nem do tesão que as pessoas têm pelo Che Guevara. É só bite da gata aqui, gente. Vou dar até um spoiler pra vocês, que eu tô juntando um material bem bacanudo que vai somar aí com este vídeo. E aí você vai poder esfregar assim na cara de liberal, safado, que fica usando as LGBTs de Tolkien para ser anticomunista. Então, dando prosseguimento, se você está curioso sobre o que falarei sobre capitalismo e homofobia, calma! Senta que lá vem a história. Lá depois de Stonewall, por volta de 69, explodiram vários movimentos, grupos gays contra a repressão sexual que tinha ali naquela época. Pensem aqui comigo que toda essa repressão, ela foi construída, patologizada e validada com o selo de cientificidade pelo capitalismo e sua necessidade de produzir pessoas para produzir mercadorias na lógica heterossexista e cisgênero. Essa moralidade que vemos aí sobre a família é mais sobre o mercado do que se importar com as pessoas. Você sempre vê liberais falando que comunistas são homofóbicos e tal. Então vamos marcar bem nitidamente nesse vídeo de como no capitalismo as ferramentas de controle sexual de corpos não cisgêneros, não heterossexuais e sobretudo corpos com útero sofreram com o auxílio do Estado, da igreja e da medicina em prol da família, dos bons costumes, mas também, né, gente, da propriedade privada. Enfim, se a gente parar para pensar no advento do capitalismo, a gente entende de como pessoas não heterocis, de etnias ou raças dissidentes, especialmente as pessoas negras, elas foram perseguidas, animalizadas, presas, internadas em clínicas e inclusive diagnosticadas com alguma doença mental. As lutas LGBTQIA+, elas são frutos de uma revolta contra esse sistema que desenvolveu formas de repreender
mais ainda a sexualidade para manter pessoas que produzem mercadorias na linha e na rédea curta. É isso. E isso, gente, foi marcadamente num ciclo violento e que não podemos também tirar da conta do patriarcado todo esse processo. Entender a revolta é entender que a pauta LGBT não tem nada a ver com o capitalismo. Agora, voltando lá para Stonewall, depois de 69, o dia que as POCs, as lésbicas, as caminhoneiras, as trans e as travestis, as bis decidiram não aceitar mais a repressão policial, tudo se explodiu e virou o movimento Gay Liberation Front, inspirado nos valores da Frente Nacional de Libertação Vietnamita. Olha só como que essas pautas se cruzam até mesmo com o movimento negro. Na real, olha só que muito louco. Quanto mais o conflito se intensificava, mais os movimentos de identidade se radicalizavam também. Depois desse fato histórico nos Estados Unidos, outros movimentos também foram surgindo no mundo, como na Europa, aqui na América Latina, especificamente Argentina, México e Porto Rico. No Brasil foi um pouquinho mais para frente ali nos anos 70, mas todos esses movimentos tinham um caráter bem radical e já pensando em articular com as outras pautas de esquerda. Por isso, a luta vietnamita entra nesse bojo como inspiração. Inclusive, leiam esse livro que eu vou deixar aqui na tela para vocês, da coleção Revoluções do Século XX. Aqui a gente consegue entender as origens do nacionalismo vietnamita, quem foi Ho Chi Minh e sua importância, e bem como um país de maioria camponesa conseguiu resistir aos Estados Unidos, que contava com um orçamento de milhões de dólares. Camaradrags, o povo vietnamita, ele é uma inspiração. Pensa aqui comigo o tanto de aviões, helicópteros derrubados, e quanto mais os Estados Unidos investiam, mais eles resistiam. Infelizmente, os Estados Unidos deixaram marcas que não se apagaram e tem pessoas até com sequelas até hoje da guerra nas novas gerações. A aluna comenta isso no vídeo, no Collab, que eu vou deixar o card aqui para vocês. Mas vamos voltar lá para esse caldeirão de coisas. O mundo estava num caldeirão. Capitalismo colapsando, lutas anticoloniais pipocando, movimento negro, feminista e também de libertação sexual. Não é à toa que o neoliberalismo foi uma contraofensiva genial para diminuir o impacto desses movimentos, bem como para reorganizar novas formas de explorar a classe trabalhadora como um todo. Vocês já devem ter visto o meu vídeo sobre neoliberalismo progressista. E é nesse cenário que a gente vê o capitalismo se reinventando até mesmo com pautas progressistas, começando a trazer por meio de Hollywood, incutindo subjetividades na gente e trazendo aquele ar mais progressista. Mas lembrem-se, neoliberalismo progressista é um oxímoro, como dizia Nancy Fraser. Eu vou deixar um livro aqui para vocês, e ela falava que essas duas palavras, né, o que significa oxímoro, é que elas se anulam. Não existe neoliberalismo e nem progressismo juntos. O capitalismo tem aparência bonitinha, mas segue fomentando o racismo, a misoginia, a LGBTfobia, etc. E bem, o que vimos também foi a luta pelo movimento negro nos anos 60. O movimento Black Power também serviu de inspiração para os gays e lésbicas da época com o lema Gay Power. Outra coisa que é importante apontar é que liberais costumam falar sobre comunistas serem homofóbicos, sendo que, na verdade, a consciência nossa criada dentro do capitalismo, ela foi fomentada pela ciência para que fôssemos LGBTfóbicos. Não é à toa que tínhamos, por exemplo, um CID alguns anos atrás para nos tratar como doentes. Eu amo essa falácia liberal de que Che Guevara matava gays e que sim, eu acho que a gente sabe que matava de tesão. Enfim, brincadeira, mas vamos lá. Eu, inclusive, quero aqui no canal traçar um paralelo histórico de como comunistas que eram aliados ou LGBTs e tiveram grandes contribuições para a criação de uma nova subjetividade camarada que não fosse homofóbica. Nós temos, por exemplo, Karl Ulrich em 1860, 1870, lutando contra as leis antissodomia. Temos as declarações de Auguste Bebel a favor dos homossexuais em 1898 e a Revolução Russa em 1917, que descriminalizou práticas não heterossexuais e até mesmo lideranças dos Panteras nos anos 60. Eu vou falar isso um pouquinho mais à frente para vocês, que também eram a favor dos homossexuais. Camaradrags, pensem aqui comigo. Até agora, vocês estão entendendo que quando o mundo inteiro
a ciência, o Estado capitalista, liberal e a religião estavam condenando as queers, já existiam comunistas a favor e fazendo até mesmo correlações com o queridinho das feministas marxistas, que é o Kiko dos Anjos, com a sua publicação de A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, em que a gente começa a entender ali o que é esse conceito de família, essa monogamia imposta. Botem aqui na cachola de vocês de uma vez por todas que nossas subjetividades foram forjadas no capitalismo. Portanto, eu, você, seu pai, sua tia, todos nós agimos de um modo que numa sociedade comunista teríamos que reaprender algumas coisas. Lenin, por exemplo, em Tarefas Revolucionárias para a Juventude, nos fala sobre criarmos uma nova consciência socialista com laços de solidariedade e camaradagem. A LGBTfobia, gente, ela é um elemento e ele é de várias contradições que precisamos encarar agora. E ela foi fomentada pelo Estado capitalista liberal, sim, pela ciência, sim, pela religião, sim. Aí você vai me falar, mas Dimitra, a homofobia existia antes por causa da igreja. Não, claro que sim. Mas a gente tem que entender que criou-se um aparato de controle da sexualidade específico, como Foucault, por exemplo, explica muito bem. No capitalismo, digamos que as tecnologias e aparatos de controle ficaram cada vez mais refinados, com um verniz de democracia. Eles deram um selo de cientificidade pela medicina, a chancela do Estado com punição de leis anti-sodomia e pela religião uma condenação eterna. Então, se a gente entender esse tripé, a gente vai ver que as gays, as queers, não tinham para onde correr. Pensando agora nos nossos camaradas do movimento negro, que eu fiquei de falar para vocês, a gente vê falas muito massas, como a do Huey Newton, por exemplo. Ele era líder dos Panteras Negras e ele publicamente anunciou sua solidariedade aos gays e lésbicas de sua época. Ele dizia que os homossexuais não são pessoas livres e talvez sejam um dos mais oprimidos da sociedade. A ideia de autodefesa dos Panteras Negras também inspirou o movimento gay da época na radicalidade e também de como poderiam se organizar, se proteger enquanto sujeitos e movimentos de pessoas não heterossexuais. Olha só, o movimento gay, ele não explodiu e começou ali, na verdade, a existir após 69, na rebelião de Stonewall. Mas ele tomou um caráter organizado e radical após isso. E aí já existiam ações de gays e lésbicas, mas elas eram mais tímidas e mais concentradas em espaços específicos e às vezes muito privados. A guerra do Vietnã, o investimento imperialista americano, a solidariedade internacionalista que nós comunistas tão prezamos, a luta do povo negro, tudo isso foi um caldeirão para explodir os movimentos de libertação sexual e de gênero. A luta organizada que foi forjada seguindo os passos dos operários, dos vietnamitas, das feministas, do movimento negro como um todo, isso tudo ali no centrão do capitalismo começa toda uma bagaceira e lógico que se espalhou para a Europa e também para a periferia do sistema. O que a gente precisa deixar bem claro para vocês é que quando soltam falácias ou até verdades descontextualizadas que a esquerda não nega, inclusive, sobre LGBTfobia entre comunistas, vocês precisam entender de uma vez por todas que o capitalismo, quem criou toda a estrutura para condenar a homossexualidade, com um aparato científico, com leis que falavam desde sodomia até mesmo sobre atentado ao pudor. Ou seja, era oficial e institucional a violência contra pessoas não heterossexuais. E a ciência era aquele selo final para isso, sabe? E aí você vai me falar, como assim, Dimitra? Mas, gente, as pessoas, elas eram presas se andassem com peças que sinalizassem ser de outro gênero. Pessoas eram internadas em hospícios, principalmente as de classe média. Até lobotomia, tratamento químico era feito nessas pessoas. Eu acho que vocês devem conhecer a história do Alan Turing na Inglaterra, herói de guerra. Ele foi condenado pela rainha e castrado quimicamente. Pois bem, várias violências foram cometidas pelo Estado liberal no século XIX e no século XX. Stonewall, ele foi o momento do chega, basta,
muda a heterocis. E isso veio com grande dose de radicalidade mesmo, que resiste até hoje. Mas também a gente sabe que tem partes que foram cooptadas pelo neoliberalismo, e por isso hoje vemos aberrações como Black Money, Pink Money. Mas isso é tema do vídeo que eu já citei para vocês. Para finalizar, a gente tem que pensar que o capitalismo ele se consolidou no século XIX como uma ideologia vigente até hoje que chamamos de liberalismo. É nada mais, nada menos que uma filosofia política que lutava para limitar o Estado e sua atuação em relação ao indivíduo e ao mercado. Todos agora eram livres, mas sabendo que o liberalismo é a ideologia dos burgueses, esse indivíduo, livre e abstrato que tanto falam, nada mais é do que um homem branco, cisgênero, heterossexual e detentor dos meios de produção para explorar a classe trabalhadora. A ideologia liberal nunca foi abertamente condenar lá os não heterossexuais, até porque eles falavam sobre liberdades individuais. Mas a violência contra pessoas que praticavam sexo que não era para procriação foi fomentada e selada por meio da ciência e da religião e do Estado, que serve à burguesia capitalista com sua ideologia liberal. A homofobia no capitalismo é um dos vários fatores que influenciaram seu sucesso enquanto capitalismo moderno. É isso, camarada drags. Então, acho que é a nossa melhor finalização. Comentem aqui o que vocês acharam do vídeo. Beijinhos longos e prósperos. Eu espero que vocês tenham gostado. E antes de dar um tchau, aproveitem e entrem para o nosso grupo de estudos organizado no Telegram e no Discord. Os links estão aqui abaixo. Também saibam que a gente está lá na outra rede ao lado. E se você quiser apoiar o nosso projeto, você pode apoiar em apoia.se/doutoradrag, nosso PicPay é Dmitry Vulcano e nosso Pix é doutoradrag@gmail.com. É isso, beijinhos. Bye!